Bem-vindos e bem-vindas ao minicurso de desenvolvimento de jogos utilizando JavaScript. Eu sou Douglas Mateus e essa é a nossa segunda aula do minicurso. Na aula anterior, eu apresentei para vocês o jogo que a gente vai desenvolver e o editor que a gente vai utilizar. Lembrando que nós vamos utilizar a biblioteca P5JS, que vai auxiliar a gente a desenvolver o nosso jogo. Nessa aula, a gente vai aprender duas coisas importantes. Primeira, como que desenha objetos em cena. E a segunda, como a gente altera a cor dos objetos na cena. Então, bora lá! Antes da gente começar a desenhar as coisas na tela, a gente tem que entender um pouco como que funciona o sistema de coordenadas do nosso canvas. Então, imagina que esse retângulo nosso, vermelho, é a nossa tela, o nosso canvas. Tá? Aqui, então, nessa direção eu vou ter o eixo X e nessa direção eu vou ter o eixo Y. E aí a gente vai identificar qualquer ponto nessa nossa tela, nesse nosso canvas, pelas coordenadas x e y desse ponto. Então, por exemplo, se eu quero desenhar um ponto aqui, eu quero identificar a localização desse ponto. Aqui é o 10 no x e é o 5 no y. Então, esse ponto ele tem a localização, as coordenadas 10 e 5. E é assim que a gente vai identificar as coisas na nossa tela. Então, por exemplo, se eu quero desenhar um retângulo, um quadrado, no nosso canvas, eu preciso passar para a função que vai desenhar esse retângulo as coordenadas do ponto superior esquerdo do quadrado. Como que eu faço isso? Se eu quero desenhar ele no 100, 50, ou seja, aqui corresponde ao 100x e 50y, eu tenho que passar a coordenada desse ponto. Esse ponto é o 100, 50, para a função que vai desenhar. E aí ela vai desenhar o retângulo, o quadrado, a partir desse ponto. Uma coisa importante da gente perceber é que esse quadrado, essa nossa tela que está em vermelho, é tudo que aparece do nosso jogo. Então, se eu desenho alguma coisa fora dessa tela, ela não vai aparecer. Imagina uma janela, uma parede com janela. É exatamente o que a gente faz aqui. O nosso canvas é a janela e tudo que está ao redor dele é uma parede. Então, o que está atrás dessa parede a gente não enxerga, só se ele passar por essa janela. É a mesma coisa no nosso canvas. Se estiver na área do nosso canvas, a gente enxerga. Se eu desenhar, por exemplo, um círculo fora do nosso canvas, a gente não vai enxergar. E isso é importante para saber onde desenhar as coisas, onde vai começar as coisas. Isso a gente vai entender mais para frente. Mas o principal aqui é entender como que funcionam as coordenadas no canvas. Então vamos para a prática. Bom, agora que a gente já entendeu um pouco do sistema de coordenadas do canvas, vamos pôr a mão na massa. Vamos desenhar retângulo na nossa tela. A função para desenhar retângulo vai ser a função rect, que vai precisar de 4 parâmetros. A posição no eixo x, a posição no eixo y, a largura e a altura do retângulo. Então, vamos desenhar um retângulo na posição x igual a 200, y igual a 150, colocando 100 pixels de largura e 100 de altura, ou seja, vamos desenhar um quadrado. A gente vai dar play e aí a gente tem um retângulo na nossa tela. O que acontece? Esse ponto esquerdo superior é o ponto da coordenada que a gente está passando. Então ele é referente ao x igual a 200 e ao y igual a 150. É a partir dele que a função vai começar a desenhar. Então, se a gente setou 100 pixels de largura e esse ponto ele corresponde ao x igual a 200, então ele vai desenhar 100 para cá. Ele vai somar 100 e vai até o x igual a 300. No caso da altura, o nosso y é 150 e a gente setou 100 para a altura, então ele vai do 150 ao 250.
tá? Eu vou desenhar um outro retângulo na posição x igual a 250 e y igual a 200, com 100 de largura também, mais 150 de altura. E olha o que vai acontecer. Agora a gente tem dois retângulos na tela, em que esse retângulo está sobrepondo parcialmente o outro. Por quê? Bom, depois de desenhado o retângulo de baixo, o Canvas, o Java, ele vai desenhar esse outro retângulo, que vai começar em que ponto? Que ponto que a gente passou? No x 250 e no y 200, que está dentro, né, corresponde à área interna desse quadrado. E aí ele vai começar a desenhar. E o que vai acontecer? Um vai sobrepor ao outro. Agora, olha que interessante. Se a gente mudar a ordem, se eu desenhar esse retângulo de 200 e 150 embaixo, desenhar ele depois, olha o que acontece. É ele que vai ficar em cima do retângulo maior. Por quê? Olha para essa função draw. Essa função draw quer dizer literalmente desenha. É a função que vai desenhar as coisas. Então, a gente tem aqui o background que ele está desenhando, que é a área aqui do nosso canvas, e setando uma cor cinza. Isso a gente vai explicar depois. Depois ele desenha um retângulo no pixel 250 e 200, que é esse retângulo aqui, e depois ele vai desenhar um retângulo no 200 e 150, que é esse retângulo aqui. Ou seja, a ordem importa quando a gente quer colocar as coisas em cena. Para quem trabalha com edição de imagem, sabe, né, no Photoshop, no GIMP, né, a gente tem as layers, as camadas, a ideia aqui é a mesma coisa. Eu estou desenhando um retângulo, e se eu desenho um outro depois, ele vem em cima. Agora, se eu desenho esse aqui depois desse, é ele que vai ficar em cima. Então, isso é interessante e é importante a gente notar a ordem das coisas, porque pensa, se você quer um jogo, tem alguma cena do jogo, até mesmo na gameplay, que você quer que um personagem fique na frente do outro, você tem que desenhar esse personagem primeiro e esse que vem na frente depois, e aí ele vai tampar o outro. Tá? Se você não desenhar nessa ordem, você vai ter a ordem inversa, que não é o que você quer. Um erro comum também é desenhar, por exemplo, o personagem e depois desenhar o cenário. E aí o personagem não vai aparecer. Por quê? Você desenhou o personagem e depois você desenhou o cenário, que vai sobrepor toda a tela. E aí o personagem não vai aparecer. Então tem que ter sempre cuidado na ordem das coisas que você está desenhando. Mas isso é uma coisa mais para frente que a gente vai falar em mais detalhe. Eu falei também que coisas, objetos que forem desenhadas fora do nosso canvas, elas não vão aparecer. Vamos fazer isso aqui? Eu vou desenhar um retângulo na posição 650 no X, 200 no Y, com 100 de largura e 100 de altura também. O que eu estou falando? Eu estou falando para a função, olha, desenha o meu retângulo no X começando no 650. Mas olha só, olha para a nossa função createCanvas. Ela está criando um canvas com 600 pixels de largura e 400 de altura. O que isso significa? Isso significa que eu estou com 600 aqui e eu vou começar a desenhar no 650, eu estou fora do meu canvas. Ou seja, eu não vou enxergar o que eu estou desenhando aqui. Então, se eu der play, nada mudou. Por quê? Porque o retângulo está sendo desenhado aqui fora. Lembra da ideia que eu falei da janela? Ele não está aparecendo na janela. Então, se eu desenho ele no 550 e dou um play, olha que interessante. Ele vai aparecer metade. Por quê? Imagina que aqui é o x igual a 550. Aqui é o 600, que é o meu limite do canvas. Então, do 550 ao 600, eu vou enxergar essa parte do retângulo. Mas do 600 para 650 está fora do meu palco, está fora do meu canvas. Então eu não vou conseguir enxergar. Então é por isso que a gente está enxergando só metade do retângulo. Bom,
Acho que basicamente é isso que eu queria apresentar para vocês em relação a objetos em cena. É claro, tem círculo, tem elipse, mas isso a gente vai deixar mais para frente. Nós vamos focar aqui só em retângulos por enquanto. Agora a gente tem 3 retângulos na tela, todos brancos. Como que eu faço para alterar as cores desses retângulos? Para isso a gente vai usar algumas configurações de cores e a gente vai voltar lá no quadro para entender um pouco quais são essas configurações. Bom, agora que a gente já sabe desenhar objetos em cena, a gente vai aprender como alterar as cores desses objetos. Então a gente tem lá 3 retângulos brancos. Como que a gente altera a cor de cada retângulo? Então a função fill ela vai ser responsável para alterar a cor dos objetos. E tem várias maneiras da gente alterar a cor, tem várias configurações que a gente pode passar por essa função para a gente obter a cor desejada. A primeira delas é utilizar fill, passando um valor que eu vou chamar de G, que é o gray, que é o cinza em inglês. Esse G ele vai ter valores de 0 a 255, em que 0 é a cor preta, 255 é a cor branca, e qualquer valor intermediário vai estar na escala de cinza, por isso, gray. Se eu quero colocar uma cor colorida, ou seja, um vermelho, um verde, um azul, eu vou usar o sistema RGB. Então, RGB, que é Red, Green e Blue, que é o famoso vermelho, verde e azul. Todos eles também vão ter um número de 0 a 255, em que 0 é a cor preta e 255 é a intensidade máxima dessa cor. Então, se eu passo para o red, o vermelho, o valor 255, eu estou falando para a função, olha, eu vou utilizar o vermelho na intensidade máxima dela. Se eu passo 0, eu vou falar, olha, eu vou usar na intensidade mínima, eu vou usar com preto. Ou seja, eu não quero essa cor. Se eu passo 255 para essas 3 cores, o que acontece? Vai me dar a cor branca, que é a cor, a junção de todas as cores. Lembrando que isso vale para cores de luz. Agora tem um outro parâmetro, uma outra propriedade bem interessante, que é a transparência, que a gente vai passar nessa função também, se a gente quiser. Então imagina que a gente tem 2 retângulos, um aqui e um em cima desse. Eu não consigo enxergar o que está atrás desse retângulo, por quê? Porque ele é opaco. Então essa parte do retângulo que está por baixo, eu não vou conseguir enxergar. Agora, se esse retângulo que está por cima, eu passo um valor de transparência, ou seja, eu deixo ele transparente, eu vou enxergar parcialmente o retângulo atrás dele, o retângulo de baixo atrás dele. E esse parâmetro que a gente vai passar na nossa função fill, ele chama alfa. Tá? E aí, a gente vai poder passar esse parâmetro, tanto se a gente estiver trabalhando na escala de cinza, vou deixar um A aqui, ou quando a gente estiver trabalhando na escala RGB. Esse alfa ele também vai ter um valor de 0 a 255, em que 0 é totalmente transparente e 255 é opaco. Tá? Então, se eu passo um valor de alfa de 255, eu falo que esse meu retângulo tem uma cor sólida e opaco, nada passa por ele. Se eu ponho começo a pôr um valor de transparência, então eu vou começar aos poucos a enxergar o que está atrás dele. Quando eu colocar 0, ele é totalmente transparente, eu não vou ver nada, eu não vou ver o objeto. Então isso é interessante porque, imagina se você tem um personagem ou um objeto do seu jogo e você quer fazer ele sumir aos poucos. Então você controla esse parâmetro de transparência e vai descendo, vai diminuindo até o 0, e aí o objeto, o personagem, ele vai sumir. Então é basicamente essas as configurações que nós vamos utilizar, tá? E vamos para a prática.
Agora a gente vai colorir a nossa tela. Vamos colocar a cor nesses retângulos. Para usar isso, lembra, a gente vai usar a função Fill e nós vamos começar com uma escala de cinza. Vamos colocar um cinza escuro. Um cinza escuro eu vou colocar um valor em gray de 100, que está mais perto do preto do que do branco. Então vou dar Ctrl Enter, vou rodar o código e olha só, nossos retângulos agora estão preenchidos com a cor cinza escuro. Nota que depois que eu setei Fill 100, tudo que veio para baixo, ele preencheu com a cor cinza escuro. Então, sempre tem que lembrar da hierarquia das coisas. Se eu setei que a cor é 100, que é o cinza escuro, tudo que vier para baixo no meu código, ele vai desenhar com a cor cinza escuro. Se eu quero desenhar um retângulo, por exemplo, o próximo retângulo, voltar ele para branco, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro fio, 255, que é o branco. Dou Ctrl Enter e olha só, repara que o próximo retângulo ficou branco, mas o outro também ficou branco. Então, se eu quero alterar o terceiro retângulo, eu vou ter que colocar outra cor nele, outro comando. Então, Fill, vamos deixar ele preto. Então, vou colocar a escala de cinza 0, dou Ctrl Enter e agora eu tenho um retângulo de cada cor. Então, sempre lembra da hierarquia das coisas. Setei a cor, tudo que vier embaixo vai ser preenchido com aquela cor, a não ser que eu altere. Tudo bem. Então, a gente colocou cores na escala de cinza, vamos colocar uma cor colorida agora. Vamos colocar uma cor RGB nesse segundo retângulo. Então, vamos colocar um vermelho, 255, no red, 0 no green e 0 no azul. Dou Ctrl Enter, agora eu tenho uma cor, um retângulo totalmente vermelho. Tá? Como eu falei, se eu setar 255 das três cores, eu vou voltar para o branco, que é a mistura de todas as cores de luz. E eu posso brincar, a gente está aqui no círculo cromático, né? Então eu posso brincar, colocar 100 no green, 50 no azul, e ir brincando, aí eu tenho laranja e vai brincando com as cores, né? Até chegar na cor que eu quero. Agora, por último, o nosso parâmetro de transparência. Por que eu vou setar ele aqui? Olha, o que é mais lógico, né? Colocar uma transparência nesse quadrado laranja para a gente enxergar o cinza atrás. Então eu vou colocar mais um valor nessa função Fill aqui nessa linha de código de 200. Lembra que a de transparência também vai de 0 a 255. O que isso significa? Que 200 está mais perto de ser opaco do que de ser totalmente transparente. Então, eu vou rodar meu código e olha que legal. A gente consegue ver um pouco além desse retângulo laranja. A gente consegue enxergar um pouco do retângulo embaixo dele. Se eu deixar ele mais transparente, setar uma transparência, um alfa de 100, agora a gente enxerga muito o retângulo que está por baixo, além dele começar a ficar mais pálido, ele começar a ficar muito transparente até sumir. Para ele sumir, eu coloco alfa igual a 0 e eu não enxergo mais nada. O que acontece que eu estou enxergando é a linha, que é o stroke, que é um outro atributo do retângulo. E a gente vai tirar esse stroke agora. Para fazer isso, eu vou usar a função noStroke. Não quero bordas. Assim. E aí eu vou dar Ctrl Enter. Olha que interessante. Lembra sempre da hierarquia. Eu setei noStroke nessa linha de código, na linha 10. Tudo que vem embaixo da linha 10, ele vai desenhar sem bordas. Tanto que todas as bordas aqui não existem mais. Então, vou tirar vou deixar a transparência ali em 200 para a gente enxergar aquele retângulo. Olha que legal. Esse retângulo, é como eu falei, ele está com transparência. Se eu volto ali para o 0, a gente tirou o stroke, a gente não enxerga mais. Então, se eu tenho uma imagem, né, uma figura, um personagem
e eu quero que ele desapareça, ficando transparente, eu vou fazer uma animação em que eu vou diminuindo o atributo alfa até o 0. E aí ele vai ficando transparente até sumir. Deixa eu voltar com ele aqui. Só que eu não quero que todos os retângulos fiquem sem bordas. Eu quero só que esse retângulo laranja fique sem borda. Então o que eu vou fazer? Eu vou setar no stroke aqui embaixo, só referente a esse retângulo. Vou dar Ctrl Enter. E o que aconteceu? Eu não tenho a borda de novo. Por quê? Vamos voltar para a função draw. A função draw ela vai desenhar num loop. Então ela vai desenhar uma vez, vai desenhar de novo infinitamente. Né? Ela é um loop infinito. Então se eu setei no stroke aqui, esse retângulo 200, 150, que é esse, e o do 550, 200, que é esse, eles vão ficar sem borda. Mas no próximo loop, eu já estou sem borda, então ele vai desenhar esse retângulo aqui de novo, só que sem borda. Então, para ele ter borda, eu vou ter que colocar a função stroke. Tá? E aí a função a gente passa a cor que a gente quer dentro dessa função. Então, stroke 0. E pronto. Agora o nosso retângulo ele tem borda. E agora eu quero, lembra, o noStroke está aqui na linha 13. Então ele está desenhando esse laranja, esse retângulo laranja sem borda e o preto sem borda também. Se eu quero uma borda nesse retângulo preto, eu tenho que setar stroke. E eu quero uma borda branca, por exemplo. E agora a gente tem um stroke com borda branca. Está meio difícil de ver, mas vamos alterar a cor aqui do cinza, que eu acho que vai dar para ver melhor. Tá vendo? Agora a gente tem um stroke branco. Então é isso. Né? Aqui nessa aula a gente aprendeu a colocar objetos em cena, especificamente os retângulos, eles vão ser muito úteis para o nosso jogo. A gente aprendeu a alterar a cor, a gente aprendeu sobre hierarquia, tanto de como a gente desenha os objetos, como a característica dos objetos, como cores, stroke, que é a borda, ou seja, se eu tirei a borda, tudo que vem para baixo não vai ter borda. Então a gente aprendeu bastante coisa nessa aula, e é isso. Então espero vocês na próxima aula do nosso mini curso de desenvolvimento de jogos usando JavaScript. Tchau!